Nós hoje nos jornais estamos vendo, nos telejornais sobre o noticiário internacional, que nos Estados Unidos, em vários estados, ou na maior parte do país, já começa a vacinação para as pessoas acima de 30 anos, sobretudo no estado de Nova York, mas em pelo menos 6 estados americanos, a vacinação já começou para pessoas acima de 30 anos. E a partir da semana que vem está previsto o início da vacinação para toda a população, ou seja, para pessoas acima de 16 anos, que lá vão vacinar a partir dos 16 anos. Enquanto aqui no Brasil nós estamos brigando e mendigando por vacina, não sabemos quem colocamos na frente, quem colocamos como prioridade, não sabemos ainda quando as vacinas chegarão. As pessoas mais jovens não se tem nem possibilidade de prever quando vão começar a se vacinar, mas esse sucesso que os Estados Unidos está tendo agora com a evolução da vacina, os Estados Unidos, lembrando, tem uma população muito superior à população brasileira, é um país, né, dos mais populosos do mundo e muito mais populoso do que o Brasil, né, mais de 300 milhões de habitantes. E isso por quê? Porque o governo federal norte-americano está plenamente empenhado nisso. O governo, desde que tomou posse, o Joe Biden, ele tem se empenhado pessoalmente na questão de incentivar a população a usar máscara, de incentivar as vacinas, de propor uma infinidade de políticas que possam amenizar o problema por lá. E aqui no Brasil, já conhecemos toda a história, o quanto o governo federal desdenhou da vacina, o quanto o governo federal desdenhou de isolamento, desdenhou de uso de máscara, desdenhou da própria doença, enfim. E apesar de semana passada o presidente ter feito um discurso, né, um pouco diferenciado daquilo que vinha fazendo, mas as atitudes não mudaram tanto. Mudou o novo, né, o ministro da Saúde, mas não sabemos a que ponto isso vai significar um adianto ou não. E aí hoje nós estamos vendo, de ontem para hoje, reformas ministeriais, né, e que está causando uma polvorosa no mundo político, com a saída do ministro da Defesa e agora os chefes das Forças Armadas entregando os cargos, quer dizer, causando um tumulto desnecessário, quer dizer, quando o governo federal deveria estar empenhado em resolver os problemas que nós estamos enfrentando, com mais de 3 mil mortos de média por dia, se cria ainda mais polêmica desnecessária, mais insegurança para o país, que deixa a gente muito desconfiado sobre porquê dessas atitudes. Quer dizer, é um governo que a gente tenta o tempo inteiro assim, ter uma esperança de que, olha, o governo vai cair a ficha, o governo agora vai se empenhar para resolver aquilo que são os problemas mesmo e tal, e não, se cria mais problemas e polêmicas que nada tem a ver com a resolução do foco que hoje deveria ser a questão da vacina, a questão da proteção à população, a questão de políticas para proteger a população mais pobre, e o governo o tempo inteiro desvia a atenção para outras questões. Essa questão da demissão do ministro da Defesa e agora, né, dos chefes das Forças Armadas entregando os cargos, que causa, sim, uma insegurança ao país, que causa uma infinidade de disse-me-disse sobre as verdadeiras intenções de tudo isso, não contribui em absolutamente nada. Então, por que eu estou dizendo assim, olha a diferença lá dos Estados Unidos, um país maior ainda do que o Brasil, né, em termos de população, em termos de tamanho também, com um governo plenamente focado e empenhado em vacinar a população, em amenizar os estragos feitos pela pandemia, né, com auxílio para a população, com distribuição de cheques para a população e com todas, né, outras políticas. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê o contrário. A gente vê polêmicas inúteis, desnecessárias e atitudes que só desviam o verdadeiro foco que deveria ser todo mundo empenhado em
resolver o problema da pandemia ou amenizar os estragos feitos por ela. Então, assim, a gente se sente triste com tudo isso. E aqui no Estado, a gente vê o tempo inteiro, eu acho que os deputados, os demais deputados têm sido cobrados também dessa forma, né? Assim, que a população fica perdida no meio disso, porque vê o governo federal fazendo um discurso, até tentando entrar com ações contra as medidas dos estados, e isso só atrapalha. É um momento ruim para todo mundo, é um momento muito difícil, é um momento triste para todo mundo. Sem sombra de dúvida, é um momento muito triste. Mas, como eu disse ontem, nós deveríamos todos agora estarmos focados em uma única questão, que é a resolução dessa questão da pandemia, desde o governo federal até os governos municipais. E no meio disso, a população o tempo inteiro cobra que uma parte da população, quem apoia o presidente, quer que você apoie o presidente, que você seja contra o fechamento, que seja contra o isolamento, não sei mais o quê. Por outro lado, uma parte da população quer que você apoie constantemente, né, medidas ainda mais rígidas do que aquelas que já têm sido tomadas. É um momento difícil, como eu disse, é um momento amargo para todo mundo, mas é um momento da gente ter a razão como norteador. Não é uma questão de você querer jogar para a plateia e agradar o público A, agradar o público B, agradar o público C, agradar não sei quem, agradar a direita, agradar a esquerda. Não é momento para isso. É momento para a racionalidade. E a racionalidade, ela deve estar pautada naquilo que é conhecimento, naquilo que as pessoas que têm conhecimento efetivo do que estão fazendo é que deve ser o norte. E hoje a deputada Irine já disse, tantas pessoas têm repetido, né? Vidas a gente não recupera, né? O resto todo é possível que seja recuperado em algum momento, mas vidas não são recuperadas. E aí eu termino a minha fala dizendo, né, a comparação entre o que é um direcionamento feito pelo governo americano e o que é o direcionamento feito pelo governo central brasileiro. Isso sem contar aquilo que tem sido feito em países como Israel, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, o próprio Reino Unido, né? Países da União Europeia também têm batido a cabeça em relação a essa questão da vacina, mas o Reino Unido tem dado demonstrações do que é o direcionamento feito por um governo central no empenho de vacinar a sua população. E o Reino Unido não é um país com uma população tão pequena assim, apesar de ser bem menor do que a brasileira, mas o Reino Unido tem quase 80 milhões de habitantes. Então, assim, a gente olha para tudo isso e fica triste com o que acontece aqui no Brasil. E preocupado, porque essa questão ontem da demissão do ministro da Defesa e hoje o chefe das Forças Armadas, de alguma forma, também entregando seus cargos, nos deixa como diz o dito popular, com a pulga atrás da orelha. E, por outro lado, só atrapalha ainda mais o foco de todos nós, que deveria ser o combate a essa pandemia. Muito obrigado, presidente.